Olá, gente, vamos lá para mais uma aula de bacteriologia e micologia comigo, professora Elvia. Dando continuidade às doenças microbianas, hoje irei abordar algumas que afetam, tanto o sistema circulatório quanto o sistema linfático. Ou melhor assim dizendo, elas são capazes de serem, essas infecções disseminadas através do sistema circulatório e linfático. Aqui a gente tem uma correlação entre o sistema linfático e o sistema circulatório. Se a gente observar nessa imagem rapidamente, a gente vai ver aqui a estrutura do coração, em azul, as veias, em vermelho, as artérias. As artérias são capazes de transportar um sangue rico em gás oxigênio e as veias são capazes de transportar um sangue rico em gás carbônico. Se a gente observar aqui, nós temos essa estrutura em verde, que é a representação dos capilares linfáticos, e aqui nós temos a representação dos capilares sanguíneos. A gente tem ainda a região onde tem um líquido intersticial. Aqui nessa imagem a gente tem a estrutura do capilar linfático. Aqui são as válvulas para impedir o refluxo. E aqui a gente tem a estrutura onde é formado os linfócitos, onde eles maturam, os linfócitos e macrófagos. Que essas estruturas aqui, elas estão todas espalhadas pelo nosso organismo. Aqui nós teríamos vários linfonodos, se a gente observar mais ampliado. Então, cada estrutura verde dessa aqui, próximo a esse círculo, são os linfonodos. Continuando. As doenças bacterianas do sistema circulatório e linfático, elas têm uma capacidade de causar sepse ou o choque séptico. Uma doença aguda associada à presença e persistência de micro-organismos patogênicos ou de suas toxinas no sangue, ela é chamada de septicemia. Ou seja, quanto mais aquele micro-organismo ele tem uma capacidade de se proliferar na corrente sanguínea, ele não vai ser fagocitado pelo organismo, então quer dizer que ele vai proliferar e vai conseguir chegar em outras regiões do corpo com muita facilidade, uma vez que ele está indo através da corrente sanguínea. Aqui a gente tem, que a sepse, ela tanto pode ser causada por bactérias gram-negativas quanto gram-positivas. Até algum tempo, a gente entendia e compreendia que a sepse ela era causada principalmente por gram-negativas. Por quê? Porque a parede celular da gram-negativa, ela é menor, ela é menos, ou melhor, ela é mais fina, e ao redor, recobrindo ela, a gente tem a membrana lipopolissacarídea. E aí, o que acontece com essa membrana lipopolissacarídea? Ela, quando rompe, ela libera toxina. Então, essas toxinas que são liberadas, elas são altamente tóxicas para o organismo. Mas as gram-positivas, como a Enterococcus faecium e a Enterococcus faecalis, elas também são gram-positivas e elas também conseguem produzir toxinas. E elas também têm essa capacidade de liberar essas toxinas na corrente sanguínea. A gente também tem os estreptococos, do grupo B, que eles causam sepse. A gente tem aqui a imagem de uma linfangite, ou seja, uma inflamação, infecção que aconteceu nos vasos, nos vasos linfáticos, e isso é um sinal comum de quê? De sepse. Aí aqui a gente tem infecções bacterianas do coração, que no geral elas tanto podem ser chamadas de endocardite bacteriana ou endocardite bacteriana aguda. Elas são causadas principalmente pelas Staphylococcus aureus. Aqui a gente observa a estrutura do coração, um corte da estrutura do coração, que está mais alaranjado aqui, justamente por conta
da foto, mas é uma região que aparentemente ela está toda inflamada, infeccionada devido à presença da bactéria. A gente tem ainda aqui a febre reumática, que ela é causada, né, na verdade ela é uma infecção estreptocócica, que é causada pelas Streptococcus pyogenes, que elas são consideradas uma complicação autoimune. Então, elas podem, né, causar nódulos, principalmente próximo à região do cotovelo, vai ficar muito dolorido e é muito parecido com a situação de reumatismo, né? Que ela lembra os sintomas de reumatismo, que são dores nas articulações e formação de nódulos também. E aí a febre reumática, ela é causada através da presença da bactéria. A gente tem ainda o antraz, né? O antraz ela é muito comum em animais, mas ele pode também causar, né, infecções no organismo humano. E aí ele tanto pode afetar o intestino, como também ele pode afetar o sistema respiratório. Mas ainda ele pode aparecer em lesões na pele, como por exemplo essa daqui. Então essa estrutura, né, foi um edema que foi formado. Aqui essa crosta preta, né, ao redor, que é o ponto da infecção, que é uma característica do antraz cutâneo. Então, assim, ele pode, né, se instalar na pele, no intestino, no sistema respiratório. São as regiões, né, mais comuns que ele consegue se fixar e se proliferar. A gente tem ainda a gangrena, né, que é uma condição bastante comum em processos de necrose tecidual. E aqui ela é causada por uma bactéria, a Clostridium perfringens. E aí o que é que acontece, né? Caso tenha ali um ferimento na pele, a bactéria ela vai conseguir invadir, vai conseguir se fixar. E esse ferimento, né? Se um ferimento ele faz o suprimento sanguíneo ele ser interrompido, então isso causa um processo de isquemia, ou seja, redução do fluxo sanguíneo. E a isquemia, ela pode levar à necrose, que necrose é o quê? Morte tecidual. E quando essa morte, né, tecidual é de um tecido mole, resultante pela perda do suprimento sanguíneo, ela vai ser chamada de gangrena. E no caso, essa gangrena, ela foi causada por uma bactéria, por um agente infeccioso. A gente tem ainda a peste, né, que era muito comum, né, um caso aqui de peste bubônica causada por infecção pela bactéria Yersinia pestis. E isso era muito comum antigamente, né, o termo, né, peste bubônica, ele é devido a essa infecção. Tem a peste septicêmica, causada, né, por bactérias, e tem a peste pneumônica, que é aquela que ocorre, né, exclusivamente nos pulmões. A septicêmica é aquela que pode invadir a corrente sanguínea. E a gente ainda tem as doenças microbianas no sistema respiratório. Primeiro, fazendo, né, um breve apanhado do que é esse trato respiratório ou sistema respiratório. A gente aqui tem desde a região da cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. Aqui a gente tem os brônquios, os bronquíolos, que são essas ramificações. Aqui a estrutura do diafragma. E aqui em rosa, né, que recobre o pulmão, a gente tem a pleura. Então, toda essa região aqui do pulmão, ela é recoberta pela pele, por essa membrana, né, que é semelhante a uma pele, um revestimento, que é chamado de pleura. Aqui a gente tem, né, nessa região, o coração entre os pulmões. Se a gente observar o pulmão esquerdo, ele acaba tendo aqui uma estrutura aqui menor, por conta da presença do coração.
E se a gente observar aqui, né, nessa estrutura, no final dos bronquíolos, tem os alvéolos. O que são esses alvéolos? Os alvéolos, eles são estruturas que estão envolvidas por capilares sanguíneos, onde vai haver uma troca gasosa. Então, o oxigênio, ele vai chegar aqui na região dos alvéolos e vai ser enviado para o coração aqui, ó, através das artérias. Enquanto que também, né, vai ocorrer o retorno, né? Ou seja, um sangue rico em gás carbônico, ele também vai chegar aqui, vai deixar os gases para eles retornarem através também dos pulmões. Então, a nossa respiração, ela tem aí um papel crucial nessa troca gasosa que acontece, né, dentro dos pulmões e é direcionada para o coração. E aí a gente chega, né, ao ponto principal, que são as doenças bacterianas do trato respiratório superior. No trato respiratório superior, é comum que aconteçam faringites, laringites e tonsilites. O que é cada uma delas? Faringites são inflamações que podem conter infecções na faringe. Laringite ocorre na laringe. Tonsilite nas tonsilas. Aqui a gente tem a faringite estreptocócica, né, que é causada pelos estreptococos do grupo A, que são capazes de produzir enzimas especiais que são chamadas de estreptoquinases. E aí essas enzimas, elas têm a capacidade de provocar um processo inflamatório bem característico nessa região da faringe. A gente tem ainda a difteria, que também se expressa como difteria cutânea. Ela tanto pode, né, infectar a pele, geralmente em um ferimento ou lesão cutânea similar, e a circulação sistêmica mínima da toxina. Então, a bactéria, né, que causa a Corynebacterium diphtheriae, que causa a difteria, seria essa daqui, né? A estrutura seria essa da bactéria. Ela tanto pode ficar, né, no trato respiratório, como também ela pode ficar na pele. A gente tem ainda aqui algumas complicações que são causadas através de um resfriado, que provocam, né, inflamações também no ouvido. E aí, isso daqui pode ser decorrente, né, do processo de infecção e inflamação que aconteceu no trato respiratório. Então, muitas vezes, a infecção que está acontecendo no nariz ou na garganta, ela pode irradiar e infeccionar o ouvido também. Então, por isso que a gente acaba trazendo novamente a otite para essa situação. A gente tem ainda as doenças microbianas do trato respiratório inferior, que seriam a bronquite, bronquiolite, pneumonia, sinusite e epiglotite. Então, são condições inflamatórias que também estão associadas a processos infecciosos, principalmente a pneumonia. A pneumonia, ela acontece, né? Ou melhor, ela é uma infecção aguda ou grave, seja ela associada a uma bactéria, um fungo ou a um vírus. A bronquite, no geral, ela é uma inflamação e ela pode, né, se tornar uma bronquiolite caso tenha a presença ali de um agente infeccioso. A sinusite são inflamações, né, que acontecem também nos seios da face e que podem levar também à presença de agentes infecciosos, né, a proliferação de agentes infecciosos. E a epiglotite são inflamações que podem acontecer e infecções na epiglote. Aqui a gente tem uma condição que é muito conhecida, né, que é a coqueluche ou tosse comprida, que é causada pela Bordetella pertussis, que é essa bactéria aqui. Essa imagem aqui, ela mostra a bactéria na região dos cílios,
né, no sistema respiratório. Então, todo o nosso sistema respiratório, ele tem a presença desses cílios, que é justamente para inibir a presença de bactérias, mas nem sempre é o suficiente, por isso que elas também conseguem se aderir, né, à parede do tecido respiratório. A gente tem ainda a tuberculose, né, que é a tosse, é o sintoma mais evidente, que é através da presença da Mycobacterium tuberculosis, que é o agente, né, infeccioso dessa condição. E como é que você pode disseminar essa bactéria através de realmente de espirros, de tosse, que aí esse aerossol, né, contendo as bactérias, ele pode infectar outras pessoas que estejam próximas. O escarro, ele pode se tornar sanguinolento à medida que os tecidos são lesionados e, por fim, os vasos sanguíneos podem se tornar tão erodidos que se rompem, resultando em hemorragia fatal. Então, quanto mais você tossir, quanto mais você espirrar, você vai lesionar o seu tecido. E aí ele vai ficar, serão tantas lesões que isso daí pode ocorrer, né, um processo ali de rompimento de vasos sanguíneos e, como consequência, uma hemorragia. E a bactéria seriam esses filamentos aqui em vermelho, né, corado em vermelho. E aqui nós temos a pneumonia. Como eu já falei anteriormente, a pneumonia, ela se aplica a muitas infecções pulmonares. Então, toda e qualquer, né, infecção que ainda não se sabe ao certo qual é o patógeno, ela pode ser considerada uma pneumonia. Mas aí, a partir do momento que vai sabendo quais são os sintomas, o que é que está afetando o organismo, aí a gente classifica como pneumonia ou não. Aqui a gente tem a Streptococcus pneumoniae, né, que é uma das principais bactérias que causam a pneumonia. E nós temos ainda a pneumonia causada pelo Haemophilus influenza, por micoplasmas e por clamídia. Então, a gente tem aqui bactérias diferentes, com estruturas diferentes, como por exemplo, aqui a gente tem um gram-negativo, o Haemophilus influenza. A gente tem um micoplasma, que é outra estrutura de bactéria, ele nem é gram-positivo nem negativo. E ainda tem a Chlamydophila pneumoniae, que ela também tem uma estrutura, né, diferente, né, da micoplasma. E ainda assim, elas têm a mesma capacidade de causar pneumonia. A gente ainda tem outras condições agora causadas por fungos, que seria aqui a histoplasmose, a coccidioidomicose e a pneumonia por pneumocistes. Todas essas três condições aqui, elas são causadas por fungos. A histoplasmose, ela lembra a tuberculose, ela pode se tornar grave, porque ela consegue invadir, né, a corrente sanguínea. A coccidioidomicose, ela é uma doença pulmonar fúngica, né, e ela fica ali muitas vezes restrita à região dos pulmões. Já a pneumonia por pneumocistes, ela vai ser encontrada principalmente nos alvéolos. E, no geral, o principal método de diagnóstico dessas condições, né, dessas infecções, é através do escarro, porque sempre ou quase sempre haverá ali o patógeno no escarro da secreção, e aí é possível fazer a análise e o diagnóstico correto. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o sistema respiratório, sobre as condições, né, as doenças microbianas que podem afetar o sistema respiratório. E em breve eu dou continuidade às próximas doenças microbianas.